galerinha, olha eu mais uma vez aqui, professor Celso Ramos, para mais uma aula de biologia. Espero que vocês agora prestem bastante atenção, que nós estamos numa parte que é chamada de biotecnologia, né? Biotecnologia, que é a área da biologia onde a gente utiliza seres vivos para promover, por exemplo, produzir substâncias, medicamentos, né? A gente utiliza técnicas biológicas para a gente desvendar várias situações, como por exemplo, cenas de crime, descobrir teste de paternidade. Então, hoje a gente vai falar, por exemplo, da identificação pelo DNA. Tá? Um assunto muito importante, a gente vai falar da técnica chamada fingerprinting, tá? Que no inglês significa impressão digital. Nada mais, nada menos porque o nosso DNA ele é único, ele apresenta um código único que a gente consegue fazer com que a gente faça a distinção entre os indivíduos, né? Bem, eu vou falar desse processo, né, desse tipo de técnica da biologia molecular. Eu vou falar de algumas etapas, mas não fique preocupado não, você não é obrigado a lembrar de todas elas. Mas eu quero que vocês entendam como esse processo é feito e vocês têm condições de, por exemplo, de analisar os resultados, tá certo? Bem, quais são as etapas do processo aqui do fingerprint, né? Nós vamos ter o isolamento do DNA, vamos ter depois, vai acontecer a atuação de enzimas de restrição, ok? Nós vamos falar sobre o preparo do gel para eletroforese. Vocês vão entender o que é isso. E aí eu vou falar sobre a preparação do equipamento, dessa técnica, da eletroforese em gel. Vou falar da própria técnica em si e do processo de hibridização do DNA. Então, basicamente, esses são os caminhos que serão seguidos para promover essa técnica. Bem, no geral, quero que vocês entendam que nessa técnica, o DNA do indivíduo ele é analisado, ele vai ser cortado em pedaços, certo? Ele vai ser cortado em pedaços e esses pedaços vão ser separados por tamanho. Quando isso acontece, nós conseguimos obter, por exemplo, como se fosse um código de barras do indivíduo. Esse código de barras ele é único, tá? E por ser único, a gente consegue distinguir, por exemplo, o DNA de uma pessoa da outra. Saber se é o mesmo DNA, se ele tem equivalência. Então, é por isso que a gente usa essa técnica bastante na biologia molecular. Tá? Bem, todos sabem que as nossas células contêm ali no núcleo o DNA, que é o material genético. Tá? Então, no núcleo de cada célula somática humana, há 23 pares de cromossomos homólogos. E, portanto, nós vamos encontrar 46 moléculas de DNA. Então, é lá onde nós vamos ali, ó, extrair o DNA para analisar essa molécula, tá? Existem técnicas específicas para a gente extrair o DNA de determinadas células, tá? Esse aqui não é o nosso ponto de discussão. Nosso ponto de discussão é o seguinte: uma vez que o DNA ele foi extraído da célula, como que nós vamos agora analisar ele, né? Então, obtém-se amostras de células de uma pessoa para isolar o DNA nuclear. Essa amostra de célula pode ser, por exemplo, um fio de cabelo, pode ser, por exemplo, uma amostra de sangue, tá? De onde nós tirarmos, qualquer que seja o material biológico, nós vamos encontrar DNA, ok? Porque lá nós vamos encontrar células. Uma amostra usada no DNA fingerprint pode conter milhares de moléculas de DNA. Sabendo disso, a gente consegue fazer essa técnica acontecer. Então, extrair ali o meu DNA e vou colocar ele em tubinhos. Esses tubinhos aqui são tubos pequenos, né? Eu não vou nem dizer o nome deles, porque não cabe a nós aqui a gente saber o nome desses tubos. Mas é muito usado em laboratórios de biologia molecular, tá? Então, esses tubinhos vai estar contendo ali o nosso DNA, que vai ser analisado. Então, depois que o DNA está no tubo,
será incorporado nesses tubos as enzimas de restrição. E aí, o que vocês entendem por enzima de restrição? Nós tivemos uma aula onde eu expliquei o que é. Enzima de restrição também é chamado de endonucleases de restrição. O que elas fazem? Elas cortam o DNA em locais específicos, em regiões específicas. Então, basicamente, as enzimas de restrição, elas cortam o DNA em regiões específicas. Quando eu tenho aqui dentro desse tubo uma amostra de DNA, eu tenho, por exemplo, a amostra de DNA de um indivíduo A e a amostra de DNA de um indivíduo B. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar ali, dentro desses tubinhos, as enzimas de restrição. Então, o que elas vão fazer? As moléculas de DNA elas são quebradas em fragmentos de diferentes tamanhos, utilizando-se enzimas de restrição específicas. Se as amostras de DNA nuclear de diferentes indivíduos são tratadas com o mesmo tipo de enzimas de restrição, cada amostra terá uma combinação única de número e tamanho de fragmentos de DNA. Esse padrão individual é herdado dos pais de acordo com os princípios mendelianos. Então, se eu vou usar aqui a mesma enzima, ela vai cortar nas mesmas regiões, tá? Então, coloquei, utilizando uma micropipeta, né, que é um aparelho que a gente usa para coletar líquidos em pequenos volumes. Essa micropipeta vai ser pipetado ali para dentro dos tubos as enzimas. Elas vão atuar nas moléculas de DNA, cortando essas moléculas em regiões específicas. Bem, joguei depois que eu coloquei a enzima de restrição, depois que ela atuou, eu tenho agora o meu DNA totalmente picotado, né, em pedacinhos. Agora eu vou jogar um corante especial. Esse corante especial vai servir para que quando acontecer a técnica, a gente vai conseguir visualizar por onde o DNA está passando, porque o corante ele serve para fazer a gente ver o DNA, tá? Porque o DNA ele vai ser transparente se a gente não jogar o corante. Então tem que jogar um corante. Então esse DNA está todo picotado, está todo cortadinho em pedacinhos. Joguei o corante ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar o meu local de trabalho, né? Eu vou preparar, pessoal, a minha placa de gel de agarose. Gel de agarose, pessoal, é uma substância produzida a partir de algas, né? Ela é como se fosse uma geleia. Então, esse gel ele vai servir para que o DNA, que está todo cortado em pedacinhos, ele vai atravessar as proteínas do gel. Ele vai servir como se fosse um filtro. Aí, como nós sabemos, como todo filtro, ele vai fazer com que partículas menores passem mais rapidamente e partículas maiores fiquem mais para trás. É basicamente isso. Ele vai servir como se fosse uma peneira do DNA que foi todo cortado com as enzimas de restrição. Então, como é que eu vou preparar o meu gel de agarose, né? Eu vou ter aqui uma forma, né? Eu vou jogar esse gel que já foi diluído. Eu não vou entrar nos detalhes de como se faz essa solução, mas a minha solução já está pronta. Eu vou jogar dentro dessa forma. E aí eu vou jogar esse pente aqui, ó. Tá vendo que esse pente ele tem 3 regiões que elas vão gerar 3 buraquinhos no meu gel, tá? Vou deixar ali o gel descansando. Ele vai solidificar ali por 15 minutos, tá? E aí eu vou ter essa placa de gel. Veja, essa placa de gel tem 3 furinhos. É nesses furinhos aqui onde eu vou colocar as minhas amostras de DNA, que estão totalmente cortadas, né, pelas enzimas de restrição. Agora eu vou preparar o meu equipamento que vai fazer com que os fragmentos maiores de DNA sejam separados dos fragmentos menores. Esse processo, pessoal, é uma técnica de biologia molecular chamada de eletroforese, tá? Nós vamos fazer a cuba de eletroforese. O que é a eletroforese? Nós vamos colocar aqui dentro aquela placa daquele gel, tá? E essa placa vai ser envolvida com um líquido, né? Que é uma solução salina. Essa solução salina ela serve para promover o quê? A passagem de energia, de eletricidade, tá? Por meio desse líquido.
e assim ela vai fazer com que o DNA ele migre. Ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo, porque a molécula de DNA ela tem uma carga elétrica negativa. Então, se ela é negativa, quando eu ligar esse aparelho aqui, ela vai migrar para o lado positivo, tá? Então, eu vou colocar a minha solução salina, ó, coloquei a solução salina na cuba de eletroforese, eu vou colocar o meu gel, a minha placa do gel de agarose, e ali dentro desses orifícios eu vou jogar, pessoal, o quê? Uma amostra do meu DNA, que está totalmente cortada em pedacinhos, né? Veja, pessoal, que ele está corado, ok? Eu vou utilizar aqui 3 amostras. Uma do indivíduo A, uma amostra do indivíduo B e uma amostra de DNA padrão. O que é isso? DNA padrão? É uma amostra de DNA que contém sequências de nucleotídeos conhecidas, tá? Que é com base nela que a gente vai conseguir identificar determinadas regiões ali da nossa amostra. Então, eu vou colocar aqui essas amostras, em cada amostra no seu respectivo orifício, tá? Bem, o meu DNA, o nosso DNA já está nesses orifícios, agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o aparelho de eletroforese. Então, veja que o líquido da solução salina está envolvendo tudo isso aqui, tá? Quando eu ligo o aparelho, o DNA ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo, tá? As amostras de DNA migram no gel em direção ao polo positivo. O gel de agarose é formado por muitas fibras de proteínas, tá, pessoal? Fragmentos pequenos de DNA, eles vão passar com maior facilidade por meio desse gel aqui, ok? E eles vão se deslocar com maior rapidez. Os fragmentos maiores vão ficando retidos e percorrem distâncias menores do gel. Então, eu vou ligar o meu aparelho e eu vou ficar observando essas manchinhas aqui, ó. Né, essas manchinhas é a manchazinha do corante que eu joguei no DNA. Porque o DNA em si eu não consigo visualizar. Eu vou visualizar o corante. Então, quando essas manchas do corante chegar bem aqui no final, eu tenho que desligar o aparelho, tá? Eu desligo o aparelho para que... aí eu vou ter uma região aqui, próximo ao polo positivo, onde eu vou encontrar os fragmentos de DNA que são menores. E mais próximo do polo negativo, os fragmentos maiores. Então, ó, chegou aqui no final, o meu DNA ele migrou do polo negativo para o polo positivo, desligo o aparelho, tá? Eu ainda não consigo visualizar nada aqui nessa placa, eu só consigo ver onde o meu DNA parou. Mas se vocês pararem para analisar, o meu DNA ele foi cortado. Cada fragmento, cada amostra dessa tem DNA que foi todo picotado. Então, os fragmentos maiores ficaram para trás, pessoal, ok? Só que eu não posso visualizar, eu não consigo ver isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover uma técnica de coragem ou de coloração dessas regiões onde eu não posso ver, tá? Então, existe, né, uma maneira de a gente utilizar, por exemplo, uma luz, né, uma luz especial para a gente visualizar onde os fragmentos maiores ficaram. Veja, aqui é a região onde nós podemos observar o corante, até onde o corante parou. Se você olhar aqui, ó, essas barrinhas que ficaram para trás são formadas pelos fragmentos maiores que ficaram para trás. Veja, ó, os fragmentos menores eles chegaram aqui nessa região, quando eu desliguei o aparelho. Mas só que nessas barras que estão aqui para trás eu vou encontrar fragmentos maiores, porque eles andam mais lentamente, tá? Porque, como eu falei para vocês, o gel ele funciona como se fosse um filtro. E aí, pessoal, em cada banda, ou seja, em cada barra dessa, podem existir milhares de fragmentos de DNA de um determinado tamanho. Então, por exemplo, nessa barra bem aqui, ó, eu vou encontrar fragmentos do mesmo tamanho, tá? Os fragmentos que eu encontro nessa barra aqui são menores do que os fragmentos que eu vou encontrar nessa barra bem aqui. Por quê? Porque os fragmentos menores estão mais à frente e os fragmentos maiores estão logo mais atrás, ok? E aí a gente vai ter, por exemplo, o resultado, né? Como eu já falei para vocês, veja,
essa barrinha aqui, que está mais próximo do polo positivo, ela, como tem fragmentos menores, ela migrou mais rápido, então chegou mais próximo do polo positivo, tá? Olha para as barras que estão mais próximas do polo negativo, ó. Eu vou encontrar fragmentos maiores de DNA. Então, com base nisso, a gente consegue, por exemplo, analisar o parentesco, ou analisar, por exemplo, se um determinado indivíduo esteve numa cena de crime, para a gente elucidar uma determinada situação, tá? Analise os testes de DNA feitos para solucionar um crime, tá? A sequência de fragmentos de DNA que está no centro foi feita com base em leucócitos encontrados numa mancha de sangue encontrada no local de crime. As demais foram feitas a partir de amostras obtidas de 7 possíveis suspeitos. Com base na análise do DNA, qual dos 7 suspeitos esteve no local do crime? Então, foi coletado o sangue de algumas pessoas, né? Pessoas possíveis suspeitos, e foi comparado essa amostra de sangue com o sangue encontrado numa cena de crime. Essas amostras foram submetidas ao laboratório, naquela técnica que eu acabei de explicar para vocês, e foi obtido o códigozinho dela, né, o fingerprint, ou a impressão digital de cada amostra. E aí a gente tem esse resultado aqui. Veja, essa amostra, ó, esse códigozinho aqui que vocês estão vendo, é a mancha do sangue que foi encontrada, né, a amostra que foi obtida do sangue que foi encontrado no local de crime. Essas pessoas aqui, ó, eu tenho suspeito 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual desses suspeitos tem esse mesmo padrão de código de barra? Se eu encontrar dentre essas pessoas indivíduos com esse mesmo padrão, essa pessoa que tem este mesmo padrão, ela estava na cena do crime. Então, se você olhar direitinho, pessoal, você vai perceber, vamos lá, vamos analisar direitinho, ó. Será que o indivíduo 1 estava na cena de crime? Ó, eu olho para o meu código de barra, parece. Será que as barrinhas estão na mesma região? Eu vou encontrar uma maior quantidade de barrinhas na mesma região? Ó, eu vejo que tem uma diferença, né? Eu olho para o indivíduo 2, ó, essa barrinha aqui, eu não vou encontrar aqui na mancha do sangue que foi encontrado lá no local do crime, tá? Eu olho para o indivíduo 3, olha só, pessoal, o indivíduo 3. Barrinha aqui, barrinha aqui. Ó, outra, mais 3 barrinhas seguidas, igualzinho, ó. Olha essa outra aqui, ó, igual. Veja, não tem diferença nenhuma. Só olhando eu sei agora, com base nessa análise do meu código de barras, do DNA, eu consigo descobrir que o indivíduo 3, dentre esses 7 suspeitos, esteve presente nessa cena de crime. Porque o DNA dele é compatível com o DNA da mancha do sangue que foi encontrada nesse local de crime. Então, vocês viram como é importante a biologia para, por exemplo, a gente conseguir desvendar uma determinada cena de crime, descobrir qual é o culpado, quem esteve, por exemplo, nessa cena. Não apenas para isso, a gente pode também utilizar, pessoal, esse teste para a gente analisar, por exemplo, se um determinado indivíduo tem parentesco, né? Se é pai ou mãe. Então, vamos analisar a seguinte situação. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma amostra de DNA que é padrão. Veja que as barrinhas elas estão separadas em cores, né? Eu tenho uma mãe, tá? Eu tenho o DNA do filho e o DNA do pai. O que eu espero encontrar na amostra de DNA do filho? Eu espero encontrar padrões de barras que sejam compatíveis com o pai e compatíveis com a mãe. E você olhar para esse filho, ó, eu tenho esta barrinha, representa sequências do DNA que ele herdou de quem? Herdou da mãe. No entanto, esse filho ele vai apresentar sequências, né, de DNA que são compatíveis com o DNA de quem? Do pai. Ah, professor, por que não é igual? Veja, a mãe ela tem essa barrinha vermelha. Isso significa que essa mãe ela tem um DNA dela que é exclusivo, né? Nós não somos 100% iguais aos nossos pais. Nós temos um processo de recombinação gênica durante o processo de formação dos gametas, onde os DNAs paterno e materno são misturados.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa técnica de identificação do DNA. E eu aguardo vocês na próxima aula de biologia. Fiquem em casa aprendendo. Até mais. Tchau, tchau.